A partir de agora, você estará assistindo mais uma edição do programa Saúde Hoje, aqui no Canal 6 TV Maringá, Rede Bandeirantes de Televisão, todos os sábados das 11 ao meio-dia, com reprise às quintas-feiras após o programa Maringá Acontece. Temas de hoje: câncer de mama, com a radiologista Francis Meire Cordeiro; catarata, com o oftalmologista Masayasu Itikawa; hipertensão arterial, com o cardiologista José Luiz Coelho Gomes; anemia, com o hematologista Francismar Prestes Leal. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e toque, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra pra si, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Estamos de volta ao nosso programação de hoje. Como convidada, nós temos a doutora Francis Meire Cordeiro, que vai falar sobre câncer de mama. Francis, é um prazer tê-la aqui conosco no nosso programa. Prazer é todo meu, agradeço a oportunidade. Muito bem, vamos resumir aqui o currículo da Francis. Ela é médica radiologista formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras, Rio de Janeiro, com residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, São Paulo. Ela é médica titular pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, com setor também no serviço de mama, imagem de São José do Rio Preto, São Paulo. Ela é responsável atualmente pelo setor de mamografia do Instituto Maringá de Imagem e Instituto Carlos Américo de Imagem. Muito bem, com esse currículo, né, vamos falar sobre câncer de mama, né? Os recentes avanços assim, nessa área tão importante, o câncer de mama. Primeiramente, eu gostaria de falar a importância de hoje um diagnóstico preciso e o mais precoce possível para o câncer de mama. Existem, como a evolução da tecnologia, a evolução da medicina imaginológica para a mama também. Dentre esses, a gente tem um mamógrafo mais sensível, consequentemente, uma melhor resolução, um diagnóstico mais preciso. A gente tem um ultrassom também mais específico, um transdutor específico para investigação da mama. E a filigrana hoje, que é a ressonância de mamas.
Muito bem. Inclusive, hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma profissional liberal e uma senhorita, né, de 33 anos de idade, que ela foi diagnosticada há 4 meses, ela não tinha nada e foi feito um exame de mama, né, uma mamografia, e revelou a presença de um nódulo já grande, né? Ela tinha antecedentes hereditários, né? Então ela está muito preocupada porque ela tinha que fazer essa cirurgia para fazer o diagnóstico correto, né? Então, vamos perguntar para a Francis, no caso aí, a partir de que idade o câncer, né, de mama ele é frequente? Ou começa a ter câncer de mama? Isso. Na população mundial, a gente, no último dado de 2008, a gente tem estatisticamente que demonstrar um aumento da população para câncer de mama, um aumento na população da mulher jovem, que seria antes dos 40 anos. Foram detectados 11.200.000 casos novos na população mundial, sendo que 50.000 desses foram no Brasil. É um número bem expressivo, então. Bem expressivo. E a gente sabe que o que vai determinar isso, a sobrevida, é o diagnóstico de câncer feito na fase inicial. É o que melhora, é o que dá uma boa sobrevida para o paciente. É fundamental fazer o diagnóstico precoce. É fundamental o diagnóstico precoce. O que a saúde pública sugere, que é mandativo da saúde pública, é a mamografia a partir dos 40 anos anualmente. A partir de 40 anos, faça uma mamografia. Antes disso, com 35 anos, se a paciente tiver uma história familiar importante, ou em casos em que a paciente refere nódulos, caroços na mama palpáveis, ou qualquer outro tipo de alteração, espessamento de mama, da pele, retração papilar, líquido que saia do mamilo. Então, o que vai determinar a indicação de fazer o diagnóstico precoce, o tipo de exame, é os sintomas da paciente. Francis, agora nós temos uma pergunta da nossa amiga telespectadora. Ultrassom de mama é importante? Ultrassom de mama é importante. É o primeiro exame complementar à mamografia. Primeiro, falando da mamografia por rastreamento. Aquela paciente que vai todos os anos ao seu ginecologista e que é submetida ao exame mamográfico. Essas pacientes, dependendo do padrão, do tipo de mama, têm indicação a fazer a ultrassonografia, de fazer a ultrassonografia. Esses pacientes, esse tipo de mamografia, ela perde um pouco a sensibilidade dependendo do padrão da mama. E a ultrassonografia é o exame primordial para a detecção delas. A ultrassonografia também é importante em pacientes, como eu já havia dito, que não fazem o screening por mamografia, por serem muito jovens, pacientes de 16, começando de 16 até os 30 e poucos anos, e que não fazem o rastreamento por mamografia porque não tem indicação. O primeiro exame é a ultrassonografia. É aí que a gente detecta a presença de caroços, se eles são lesões sólidas, se elas são lesões císticas, se tem algum outro comprometimento que leve a paciente a fazer a mamografia. Francis, eu acredito que deve existir uma parafernália de exames para fazer diagnóstico de câncer de mama. Você poderia citar para nós assim, quais são os mais usuais? Para início de screening de câncer de mama é a mamografia. Hoje você consegue fazer até 98% dos diagnósticos de câncer de mama pela mamografia. E o que vai determinar isso é anualmente a periodicidade do exame e a comparação com os exames anteriores, que é de suma importância. Após isso, temos a ultrassonografia, que, como eu já havia dito, é um exame complementar, ajuda bastante na determinação de lesões em que a mamografia perde um pouco a sensibilidade, dependendo do padrão da mama, do padrão do tecido da mama.
Bom, a gente sempre ouve falar que mamografia, né? Eu não sei se existe alguma diferença. Existem vários tipos de mamografia, por exemplo, digital e, no caso, analógica. Isso. E eu gostaria que você explicasse para os nossos amigos telespectadores qual a diferença. Hoje, o que a gente mais vê é a mamografia analógica. O que é uma mamografia analógica? Analógica, que se diferencia da mamografia digital, que é diferente de mamografia digitalizada, você vai fazer a compressão da mama, a aquisição da imagem é igual para todos os métodos. Não existe mama, não existe exame de mamografia se você não comprimir a mama. O que vai diferenciar é a documentação do exame. Na mamografia analógica é necessário uma câmera escura e líquidos para revelação, vamos dizer assim. A mamografia digital e a digitalizada, você tem a imagem digital. Você consegue, por scanner, pegar essa imagem no computador e trabalhar essa imagem. O que se diz é que, e isso é uma realidade, claro, que a mamografia digital e a mamografia analógica, se ambas forem feitas com boa qualidade, você não perde absolutamente nada em padrão de qualidade. Você faz diagnóstico de câncer de mama nas duas. Na mamografia digital, a gente tem algumas vantagens. Hoje, você consegue armazenar essas imagens sem perda nenhuma de resolução. Você consegue mandar essa imagem para qualquer lugar do país, do mundo. Tem algumas vantagens que você consegue trabalhar elas por a mama ter ficado um pouco mais escura ou pela mama ter ficado um pouco mais branca. Você não precisa repetir o exame. Isso na analógica é necessário. Então, diminui a exposição da paciente à radiação. Basicamente, são esses as diferenças. Interessante, você acabou de referir aí que essa comparação que você pode ter, né, inclusive, como diria, enviar essa imagem para outros profissionais. Se ficou na dúvidas, né, você pode enviar essas imagens para um outro profissional e tirar dúvidas. Sim, dúvidas, e o armazenamento também, né? Se a paciente tem a periodicidade em fazer o exame, por algum motivo ela perdeu as radiografias dela, se ela voltar à mesma clínica que ela fez, ela vai ter o exame dela arquivado e vai ser possível fazer a comparação, que hoje é extremamente importante para o diagnóstico precoce do câncer, é a comparação de radiografias de anos anteriores para ver se teve alguma alteração, se apareceu alguma lesão nova que anteriormente não chamou atenção. Então é a evolução, né? É nisso que a gente está trabalhando e é isso que vai ficar. França, é até interessante, um dia desses estava examinando uma cliente, né? E no histórico dela, ela exatamente disse o seguinte: olha, também jovem, uma paciente jovem, como você acabou de citar, esses pacientes acabam contraindo o câncer, principalmente quando existe a hereditariedade na jogada, né? E ela ia fazer uma cirurgia plástica de mamas, né? E no caso, né, o cirurgião plástico solicitou uma mamografia e, para surpresa dela, ela tinha um nódulo, né, um tumorzinho na mama, né? Então, é muito importante a mamografia, esses exames de mama, né, através desse exame que é um tipo de ultrassonografia, né? Também, né? Você faz, seria a ultrassonografia e também o exame radiológico. Isso, né? Na realidade são métodos de imagem aprimorados para determinação, eles se complementam. Começa com o screening de mamografia de rastreamento, vai para o ultrassom, havendo alguma dúvida, não solucionou, por algum motivo uma lesão oculta, ressonância magnética. É assim que hoje a gente... O sistema, o datado, então, diagnóstico. Exatamente. Eu quero agradecer, valeu muito essa contribuição que você nos deu aqui para o nosso amigo telespectador, né? Quer dizer, lembrando que o importante no câncer de mama é a prevenção, na verdade. É a prevenção. O câncer de mama hoje, ele é a principal causa de morte nas mulheres, na faixa etária entre 40 e 69 anos, é a principal causa de morte no Brasil. E é tão fácil, né? Só fazer e a prevenção. Tão fácil, é um exame que tem na rede pública, rede privada, e
que dá para fazer o diagnóstico, é só ter o cuidado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço. Eu gostaria de lembrá-los que no próximo bloco, né, o tema em pauta é catarata com o oftalmologista Masayasu Ichikawa. Lembrando também que você tem aí no nosso vídeo o nosso endereços na internet, né? Qualquer dúvida que você tiver, por favor, nos acesse. Já voltaremos. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031-6677. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta agora é catarata, com o oftalmologista Masayasu Ichikawa. Masayasu, é um prazer tê-lo aqui conosco. É muita satisfação estar aqui no programa Dr. Nelson Maimone e a gente agradece o convite. Muito bem, eu gostaria de resumir o currículo do Masayasu. Ele é formado pela Universidade Federal do Paraná, com residência médica no Hospital da Lagoa, Rio de Janeiro. Tem o título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e atua na Clínica de Olhos Paraná, em Cianorte, e no Hospital da Visão do Paraná, em Maringá, e é especializado em cirurgia de catarata. Muito bem, Masayasu, estou de parabéns, inclusive, gostaria de lembrá-los, aos nossos amigos telespectadores, que recentemente foi inaugurado o Hospital da Visão do Paraná. E, aliás, foi algo sensacional, porque Maringá precisava contar com mais um hospital de ponta, e principalmente na área de oftalmologia. Eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito do hospital, a equipe, como surgiu essa ideia, né, do hospital. Você que também atua em Cianorte também, né? Então, Dr. Nelson, a nossa ideia do Hospital da Visão do Paraná surgiu há alguns anos, com a ideia de trazer para Maringá realmente mais um serviço que vá realizar tanto a parte clínica, a parte de exames e a parte cirúrgica em um local específico, um local determinado, em que temos as especialidades da oftalmologia e nosso serviço. Temos, por exemplo, a doutora Aline Maimone, que é especialista em glaucoma, né? O doutor Ricardo Miyamoto, especialista em retina. Dr. Paulo Takeuchi e eu também, especializado na parte do segmento anterior, né? Dr. Gustavo Siqueira, que é especializado em cirurgia plástica ocular, e entre os outros oftalmologistas também, né?
É uma equipe bem grande que vocês têm, né? Às vezes a gente esquece alguns nomes, né? Sei. Mas, com certeza, mas o importante é que você tem uma equipe de ponta no Hospital da Visão do Paraná, e o que é importante é que veio acrescentar algo, como diria, fundamental para Maringá e região, né, que precisava de um hospital com tantas aparelhagens. A gente teve a oportunidade de lá estar e que vocês têm. Parabéns mais uma vez, Massayasu. E como você atua nessa área que é do segmento anterior, né, catarata, então eu gostaria que você explicasse para nossos amigos telespectadores o que é catarata. Bom, o que é catarata? Catarata é a opacificação do cristalino, que é a lente natural do olho. Essa lente, ele situa-se atrás da íris, né? Então, com a idade, com o tempo, ele vai perdendo a sua transparência. Isso chama-se catarata, que é a perda de transparência do cristalino. Bom, nesses casos, no caso da catarata, por exemplo, tem algum sinal ou sintoma que o indivíduo possa referir? Porque geralmente, quando o indivíduo tem uma doença, ele já costuma ter o sintoma correspondente àquela doença. No caso da catarata, ele é mais comum com o paciente de mais idade, né? Principalmente a partir de 50 anos de idade, mas isso não impede que ele possa ter uma catarata mais precoce ou induzido por alguma doença sistêmica ou alguma doença metabólica que favoreça o seu aparecimento, ou então com o uso de alguma medicação que possa também favorecer essa catarata. O sintoma principal da catarata é a baixa acuidade visual, ou seja, ele vai perdendo a nitidez dos objetos que ele olha, né? E com o tempo isso começa a incomodar, né? E aí o tratamento é a remoção dessa catarata. É um tratamento básico, né? Básico, isso. Bom, vamos ter agora uma perguntinha do nosso amigo telespectador. Tem tratamento para a cura de cataratas? O tratamento da catarata é unicamente cirúrgico. Não existe tratamento clínico, ou seja, não há medicação que vá resolver a catarata. A catarata basicamente é a remoção dela, através de várias técnicas, e a técnica que hoje é a atual é a cirurgia de facoemulsificação. Bom, na minha época, eu me lembrava que quando um paciente tinha uma catarata, né, a tecnologia hoje é bem diferente, mas a anestesia, inclusive, era anestesia geral. O paciente ficava geralmente internado 4 ou 5 dias, né? Ele usava, depois, não existiam esses implantes agora que existem, né, após a cirurgia, então o indivíduo era obrigado, né, a conviver com aqueles óculos fundo de garrafa, né? E nem sempre a visão era muito boa, né? Era limitada por essas lentes grossas e também por, às vezes, resultados, às vezes, complicações que apareciam depois da cirurgia. Massayasu, como é que é hoje em dia o panorama, inclusive, da cirurgia da catarata? A modernidade da cirurgia da catarata, nesses últimos anos, realmente evoluiu demais, né? Realmente, no início era uma cirurgia com anestesia geral, internamento e de permanência longa, ficava realmente alguns dias. Hoje não, hoje você tem que fazer uma internação, mas uma internação de curta permanência. Ou seja, não existe cirurgia de catarata ambulatorial. Ou seja, não é feito em ambulatório, é feito no centro cirúrgico com todo o cuidado necessário para a realização da mesma, que é uma cirurgia muito importante, né? Essa cirurgia é uma cirurgia bastante rápida, mas muito complexa, tanto por parte médica e também em relação aos insumos utilizados na cirurgia, né? E com isso a gente tenta deixar que a cirurgia seja fácil para o paciente, mas mais complexa para a gente. Massayasu, o tempo? Antigamente a gente demorava um tempão para fazer uma cirurgia de catarata. E hoje, como é que ficou? Bom, o tempo cirúrgico, acho que não é tão importante, mas hoje a cirurgia, a gente faz a cirurgia de catarata entre 5 a 10 minutos. E realmente é feito desde o começo. Hoje a cirurgia é feita com anestesia, com colírio, não há necessidade de infiltração ocular ou anestesia geral. Realmente com colírio a gente faz essa cirurgia. O tempo total é de 5 a 10 minutos. Bom, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Para fazer cirurgia de catarata, precisa de internação? A internação, como eu estava dizendo, é realmente necessário para os cuidados para o paciente, né? Então é uma internação, mas internação rápida. Você chega no hospital, fica interno por um período, tipo 2 a 3 horas, você faz o procedimento e já pode ir para casa.
Mas, Sayasu, por exemplo, o paciente não está enxergando bem, você acabou de citar que geralmente ele tem dificuldade para enxergar, a visão começa a ficar embaçada, né? Bom, então o que será que eu tenho nos meus olhos, né? Então ele vai te procurar. Como é que você faz o diagnóstico da catarata? O diagnóstico da catarata já começa com a queixa do paciente, né? O sintoma, o que ele está sentindo. Com isso a gente vai procurar alguns sinais oftalmológicos durante o exame. Uma baixa acuidade visual, ou no exame clínico oftalmológico, a gente nota já uma opacidade no cristalino, né? Com isso a gente já faz o diagnóstico. Só que isso não basta, porque hoje a gente tem que fazer uma cirurgia com que haja uma reabilitação visual. Aí sim a gente começa a fazer os exames complementares necessários para uma boa resposta cirúrgica e uma satisfação para o paciente também. Assim, de uma maneira sucinta, quais os exames que você realiza? Assim, os exames básicos é um exame oftalmológico completo, de rotina, que seria uma biomicroscopia, uma acuidade visual, uma tentativa de uma refração, ou seja, quanto ele está enxergando, né? Um exame de topografia de córnea para ver a curvatura corneana, um ultrassom do olho, se os meios forem muito densos que impeçam a visualização do fundo do olho, necessário um ultrassom diagnóstico, um outro ultrassom que seria para ver o comprimento do globo ocular, e se a visualização permite, a gente consegue fazer às vezes um mapeamento da retina para afastar qualquer patologia retiniana. E é importante também um exame chamado, que avalia o potencial de visão que o paciente vai ter no pós-operatório, também que chama PAN. Existe uma série de exames, né, que você realiza, né? E, bom, esse é o exame oftalmológico, né? E o exame clínico também é fundamental também, né? Sim. É necessário, para a cirurgia, um exame, uma avaliação cardiológica, exames laboratoriais. Ele tem que estar tudo perfeito, que hoje vai ser realizada uma cirurgia tipo um pouco mais precoce e que é muito importante o resultado. A gente quer o resultado que o paciente realmente vá sabendo quanto ele vai enxergar. Muito bem. Só para lembrá-los, um dos maiores avanços na oftalmologia moderna, né? Isso já faz mais de 20 anos, né? Foi, vamos dizer, uns 25 anos a 30 anos, foi a introdução da lente intraocular. Porque antigamente, como eu citei anteriormente, né, você fazia cirurgia de catarata e era obrigado a usar aqueles óculos de garrafa. Hoje não, hoje você tira o cristalino, né, que é aquela lente que nós temos, natural, como o Masayasu acabou de referir, e aí você implanta uma lente intraocular. Eu gostaria que o Masayasu comentasse conosco a respeito dessas lentes intraoculares. A evolução das lentes intraoculares, realmente, nesses últimos anos também, deu um salto no resultado visual na cirurgia de catarata. A gente tem desde as lentes monofocais que reabilitam a visão para uma certa distância, ou longe ou perto, né? Só que atualmente a gente consegue resolver mais os problemas, permitindo que o paciente consiga ter uma visão de longe e de perto através de um implante intraocular com uma lente multifocal. Ou seja, em vez de você usar um óculos multifocal, você coloca uma lente intraocular multifocal, permitindo uma visão perfeita para perto e para longe. Isso depende de cada situação, né? Ou seja, alguma patologia ocular pode ser que impeça a realização deste implante, né? E aí a gente opta por outros tipos de lentes. Por exemplo, um paciente que tem um astigmatismo um pouco mais elevado, hoje vamos colocar uma lente tórica, lente que corrige o astigmatismo. Por isso que a cirurgia de catarata hoje não é uma cirurgia comum, hoje é uma cirurgia personalizada, uma cirurgia para cada paciente. A gente tem que estudar cada caso e dar a melhor opção de tratamento. Mesmo porque a catarata, você tem a catarata congênita, né? A catarata que pode acontecer por acidentes, doenças, mas a mais comum é depois de uma certa idade, né? Sim, é chamada catarata senil. Senil, né? Essa que é a que tem o maior número de pessoas. Maior incidência maior. Maior incidência maior, né? Mas eu quero agradecer a oportunidade, né? O tempo que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado, Dr. Nelson, e obrigado pelo convite novamente. Muito bem, nós estamos terminando esse bloco, lembrando que no nosso vídeo você tem nossos endereços na internet, né, e que poderão ser acessados em quaisquer dúvidas que vocês tiverem, né. O tema em pauta no próximo bloco é hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, né.
com o cardiologista José Luiz Coelho Gomes. Nos aguarde, já já voltaremos. Venha conhecer o ateliê E Costume e prestigiar as obras manuais da arte da cerâmica. Aprecie a arte do fogo, adquira aqui peças exclusivas em cerâmica artesanal e tecelagem manual para presentear com bom gosto e decorar sua casa. Esperamos sua visita. Oferecemos cursos de segunda e quinta, das 19 às 22 horas, ou com horário agendado pelo telefone 9973-7384. Espaço E Costume. Valorize os ceramistas e artesãos que estão perto de você. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver, ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center, fone 3031-6677. Vamos entrevistar agora o cardiologista José Luiz Coelho Gomes, que vai falar sobre o tema pressão alta ou hipertensão arterial. José Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Maria. Pela segunda vez eu tenho o prazer e o privilégio de vir conversar com você. Muito bem, eu estou resumindo aqui o currículo do José Luiz, ele é tão extenso, né? Só lembrá-lo, né? Que o José Luiz ele é diretor da Clínica Cardiológica, né? Procor, de Astorga, né? Ele é graduado pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro. Ele é cardiologista afiliado à Sociedade Paranaense de Cardiologia, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e da Sociedade Brasileira de Cardiologia também. Bom, pressão alta, José Luiz, defina para nós o que é pressão alta. A primeira coisa é dizer o seguinte, muita gente fala que sofre pressão, mas na realidade ele nem sabe do que está falando. É verdade. Então assim, pressão arterial, resumindo, seria a força exercida pelo sangue contra a parede das artérias, né? Ou a resistência das artérias à circulação do sangue. Quanto maior for essa resistência, ou quanto maior for essa força contra a parede das artérias, maior será a pressão. Normalmente, quando não existe essa resistência, nem essa força contra a parede das artérias, a pressão seria a pressão necessária para fazer com que o sangue circulasse por todo o corpo. Quando existe esse obstáculo a essa circulação, é que nós vamos detectar então a hipertensão arterial. Mal comparando, para você entender, seria o seguinte, uma mangueira de jardim, se não tiver nenhum obstáculo lá, precisa de uma certa pressão para aquela água sair lá na frente da mangueira. Quando existe um obstáculo, precisa de muito mais força para sair essa quantidade de água, né? Isso é o que acontece com a gente. O coração é uma bomba que faz o sangue circular por tudo e ele precisa de fazer circular. E quanto maior for a resistência, maior será a pressão.
Agora, existe, é claro, aquela dúvida assim, qual o limite da pressão arterial normal, né? Será que eu estou com pressão alta? Porque é muito comum você ir na farmácia, né? Geralmente é a farmácia que o indivíduo vai. Ele mede a pressão. Como é que é o limite normal? Bom, vamos botar assim, existem 3 categorias de normalidade. Quando o paciente não tem nenhum acidente vascular, não tem nenhuma comorbidade, é um paciente saudável, a gente aceita até 14 por 90, ou de 14 por 9 ou 140 por 90. Quando o paciente tem diabetes, ou quando tem qualquer processo cardiovascular, ele precisa de uma pressão de, no máximo, 13 por 8,5. Quando o paciente é nefropata, que tem uma insuficiência renal, a pressão dele tem que ser de 12 por 7,5 no máximo. Então, existem essas categorias. 14, quando ele não tem nenhuma outra doença, a não ser um aumento da pressão. Até aí não tem problema nenhum, ele pode ficar até com 14 por 9. Agora, se nós formos pensar na média, a pressão ideal hoje, para qualquer pessoa normal que não tenha nenhum evento cardiovascular, seria de 130 por 85, seria muito bom. Durante o dia. E à noite, seria no máximo 12 por 8, que já estaria de bom tamanho. João Luiz, usando aquele termo que você disse da mangueira entupida, né, que dificulta e tem que fazer mais pressão para a água sair, no caso, né? Quais as consequências que uma pressão alta acarreta para o indivíduo? Bom, primeiro dizer para você o seguinte, a pessoa tem uma certa... A pressão não dá sintoma nenhum. Na maioria das vezes, 90% das vezes, ela não dá sintoma nenhum. A pessoa é hipertensa e não sabe que é hipertensa. Ela só vai descobrir que é hipertensa na eventualidade de uma consulta médica, em que ele mede e vai descobrir que tem a pressão alta. Ele, então, pode não dar sintoma nenhum, né? Agora, o que a pressão faz, sim, isso aqui são os órgãos-alvos que são atingidos pela pressão. Na sua especialidade, os olhos, né, o rim, o coração, o cérebro, as artérias, quer dizer, a pressão vai danificando tudo isso. E é por isso que nós temos que ter o cuidado de manter a pressão sob controle. Bom, nós temos agora uma pergunta do nosso amigo telespectador. Por que as pessoas têm pressão alta? 90% das pessoas que têm pressão alta ou hipertensão não tem uma causa única. Ela tem o que a gente chama de hipertensão essencial. Tem um componente hereditário, tem os fatores de risco normais, tem os hábitos de vida que são não condizentes, e ela vai desenvolvendo uma hipertensão. Não existe uma causa determinada para a hipertensão. Então, 90% das vezes é de causa não conhecida. Por isso é que é chamada hipertensão essencial ou primária. Ninguém sabe a causa, né? Agora, existe outro tipo de hipertensão, que é a hipertensão secundária, que ela é fruto de uma doença pré-existente que faz com que a pressão suba. 90%, então, essa hipertensão é uma doença que não tem causa definida. João Luiz, você referiu aqui para nós aqui os limites da pressão, né? É lógico que depende para cada indivíduo, para cada atividade, etc., né? Mas como é que o indivíduo, por exemplo, o paciente chega à conclusão se ele tem ou não tem a pressão alta? É claro que você que vai fazer o diagnóstico, né? Bom, o simples fato de medir uma vez a pressão da alta não significa que ele seja hipertenso. Ele precisa, pelo menos, de em 3 oportunidades, medir a pressão, e a pressão está acima dos valores considerados normais. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, tem que saber quem tem a condição de fazer esse diagnóstico, na realidade, é o médico. Quando não for o médico, é o enfermeiro que faça a mensuração da pressão, não pode determinar se ele é um hipertenso. Então, sim, há necessidade de que ele tenha o diagnóstico firmado por um médico. O simples fato de ter, eventualmente, uma pressão alterada não significa que seja hipertenso. Isso é que eu quero deixar aqui. Porque muitas das vezes nós somos chamados a atender o paciente que vem apavorado porque a pressão está em 15, e foi uma vez só que ele mediu, estava em 15, e depois a gente vai ver que essa eventualidade não se repete, né? Então, o diagnóstico de hipertensão precisa, pelo menos, de que haja em 3 oportunidades, em dias diferentes, a mensuração da pressão e que ela esteja acima dos valores considerados normais. Bom, no caso, então, a frequência que o indivíduo deve medir a pressão, quantas vezes? Bom, se ele for um hipertenso sadio, pelo menos uma vez por ano, né? Se ele for um hipertenso sadio. Agora, na realidade,
ele deve obedecer o cronograma que o médico dele vai dizer. Eu acho que uma pessoa que tem hipertensão, ela precisa de ter um pouco de cuidado, porque a hipertensão que pode ser leve, de repente ela está moderada, e de moderada ela vai a severa. Então, isso varia muito. Eu acho que 90 dias seria bom para que ele pudesse controlar a sua pressão arterial, né? Mas é evidente que quem vai definir esse prazo seria o médico responsável por ele. Seu Luiz, por que as pessoas têm pressão alta, hein? É o estresse, não? Não. Pressão alta não tem idade, sexo, cor, nada. Atinge indistintamente a todas as pessoas, pode atingir indistintamente a todas as pessoas. Então, assim, não existe aquilo que eu te disse. Como ninguém sabe por que a pessoa tem pressão alta, a gente não pode dizer por que está acontecendo que tem tanta gente com pressão. Só para você ter uma noção, hoje, em cada 4 adultos jovens, pelo menos um tem pressão alta, quer dizer, 25%. No idoso, em cada 4, pelo menos 2, 50% é hipertenso, né? E esta estatística está aumentando, porque à medida que a pessoa vai ficando mais sedentária, né, tendo uma qualidade de vida não muito regrada, alimentação muito rica em sódio, tudo isso vai fazendo com que o estresse, como você falou, tudo isso vai fazendo com que a pressão tende a subir. Só para finalizar, nosso tempo praticamente terminou, exercício é fundamental no caso da pressão alta? Boa pergunta. O exercício, a atividade física é fundamental. A atividade física pode fazer com que haja uma redução da pressão arterial, só o exercício físico programado já pode reduzir a pressão. A dieta de sal faz reduzir a pressão, não fumar faz reduzir a pressão, não beber muito, quer dizer, não beber faz reduzir a pressão. Então, evitar o estresse faz reduzir a pressão. Eu acho que nós temos uma condição muito saudável para poder melhorar o nosso quadro de hipertensão. Só lembrando aos nossos amigos telespectadores, né, que as doenças cardiovasculares elas são consideradas a primeira causa de morte, né? Não é bem assim? Primeira causa de morte são doenças cardiovasculares. Enquanto nós estamos aqui conversando, pelo menos 30% de quem morreu por algum problema cardiovascular. Enquanto nós estamos aqui conversando. Obrigado, mais uma vez. Maimone, eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Muito bem, eu gostaria de lembrá-los ao nosso amigo telespectador que você tem o nosso endereço eletrônico, que seria o nosso endereço na internet, que poderão ser acessados em quaisquer dúvidas que vocês tiverem. E o tema em pauta para o próximo bloco é anemia, com o hematologista Francismar Prestes Leal. Nos aguarde, já voltaremos. A Corpus Face Aesthetic Center, fundada há 17 anos pela diretora clínica Flávia Andreotti, oferece resultados clínicos comprovados e preços acessíveis para quem busca tecnologia e qualidade em atendimento. Aqui você encontra ambientes confortáveis com profissionais especializados na área de tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez e estrias, além de uma linha completa de tratamentos faciais e a laser. Agende uma consulta personalizada e confira os nossos lançamentos. Corpus Face Aesthetic Center. Fone 3031 6677. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá. Nosso melhor plano é cuidar de você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial.
Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Em pauta agora é a anemia e vamos entrevistar o hematologista Francismar Prestes Leal. Francismar, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Agradeço o convite, sempre à disposição. Muito bem, vamos resumir o currículo do Francismar. Ele é médico pela Universidade Federal de Santa Maria, também é hematologista pela Universidade Federal de São Paulo. E exerce há muito tempo a medicina nessa área tão importante que é a hematologia. Bom, Francismar, o que é a anemia? Anemia seria a falta de glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos ou hemácias, no sangue. O parâmetro mais confiável para ver se uma anemia é hemoglobina, na verdade. Então seria a queda ou a redução da hemoglobina no sangue. Você falou aí hemoglobina, né? O que significa hemoglobina? Hemoglobina é uma proteína que faz parte dos glóbulos vermelhos. Proteína essa cuja função principal é levar oxigênio dos pulmões aos tecidos e gás carbônico dos tecidos aos pulmões. Então ela que carrega então o oxigênio para cima e para baixo? É ela que carrega o oxigênio pelo corpo. E é o fundamental, né? Que seria o combustível então? É o condutor do combustível. Condutor do combustível, no caso, claro. O oxigênio. Ela leva a gasolina para os lugares adequados, então, para ver a combustão, então. Para o corpo funcionar. Bom, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. O que causa anemia? Existem várias causas de anemia. Podemos até dividir em grupos de causa. A causa mais frequente e mais comum é falta de ferro. E a falta de ferro tem como causa outras, né? Por exemplo, sangramento é a causa mais comum de falta de ferro no adulto, menstrual excessivo crônico na mulher, digestivo oculto no homem. E má alimentação acaba sendo a causa mais comum de falta de ferro na criança. Existem outras carências tantas, por exemplo, B12, B9 e outros nutrientes essenciais, e outras causas, inclusive hereditárias, para a anemia. Por exemplo, a anemia falciforme, esferocitose hereditária, dentre outras tantas anemias hereditárias. Bom, eu me lembro que na época a gente fazia faculdade, inclusive, né? A gente ia falar no amarelão, né? O indivíduo que está com amarelão, está com lombriga e tal. Isso é a maneira popular de se falar da anemia? Pode ser. Existem certos tipos de anemia que cursam com amarelão, a pessoa fica amarela. Outras não, a pessoa fica pálida, branca, né? As anemias em que a pessoa fica amarela geralmente são as hemolíticas, a gente chama, em que há a destruição do glóbulo vermelho com liberação da bilirrubina, que é o pigmento que deixa a pessoa amarela. Exemplo dessa anemia hemolítica, por exemplo, a doença falciforme, que é uma doença genética. Mas existem anemias hemolíticas adquiridas também. Bom, eu acho que me enganei aqui no tema, né? Em vez de falar palidez, eu troquei a cor. Não era palidez, na verdade, era isso que eu queria dizer. Bom, no caso, quais são os sinais e sintomas da anemia? Como a hemoglobina, o glóbulo vermelho, leva oxigênio aos tecidos, a falta de vai levar a uma má oxigenação tecidual. Por consequência, cansaço, fraqueza, dinamia, sonolência são manifestações frequentes. Queda capilar, fragilidade de unhas, também são frequentes. E, dependendo do tipo de anemia, outros sinais e sintomas podem ocorrer, né? Por exemplo, a icterícia, né, o amarelão nas anemias hemolíticas. E para cada anemia específica, outros sinais e sintomas específicos acontecem.
Por exemplo, unha em colher, que a gente chama de coilonychia, que é comum na carência de ferro. Formigação nas mãos e nos pés, que ocorre na neuropatia pela falta de B12. E assim por diante. Cada anemia terá sintomas gerais, as anemias terão sintomas gerais, e cada uma delas os seus específicos. O negócio é bem amplo, né, Francismar? Não a gente não fecha o diagnóstico assim, baseado somente nos sintomas também, não, né? Não. Você tem que, inclusive, partir para alguns outros diagnósticos. E como é que você utiliza os meios que você utiliza nesses casos? O paciente chega com queixas ao consultório, eu analiso essas queixas e, em cima delas, peço exames para tentar fechar um diagnóstico da causa da anemia, né? Não basta ver que há anemia, a simples redução de glóbulos vermelhos e hemoglobina. Temos que ver o porquê. E vendo o porquê, ou desconfiando do porquê, eu peço exames específicos para tal. Por exemplo, se eu desconfio de falta de ferro, eu doso o ferro sanguíneo ou a proteína de estoque do ferro, que é a ferritina. Se eu desconfio da falta de B12, eu doso a mesma no sangue ou os tecidos e assim por diante. Se eu desconfio de uma anemia hereditária, eu peço um exame para essa anemia hereditária em questão. Eletroforese de hemoglobina, prova de resistência globular e assim por diante. No caso, por exemplo, a anemia ela acontece em qualquer idade, qualquer faixa etária, Francismar? Sim. A anemia acontece desde do recém-nato até o fim da vida. Cada faixa de idade tem as suas anemias mais características, mais frequentes. Mas acontece em todas as faixas de idade. Então, vamos aqui assim, é claro que em nosso tempo é muito pouco, né, restrito, né? Mas vamos classificar assim, as anemias, por exemplo, na infância, depois na adolescência, na fase adulta, depois na velhice. Existem várias formas de classificar anemias. Talvez a mais simples seja pelo tamanho médio dos glóbulos vermelhos. Se os glóbulos vermelhos ficam pequenos, a gente chama de anemia microcítica. A causa mais frequente é a falta de ferro, tanto na criança, quanto no adulto, quanto no idoso. Dentro dessas anemias de células pequenas, existem as talassemias, por exemplo, que são anemias hereditárias frequentes também. Alguns chamam de anemia do Mediterrâneo, anemia dos italianos, né? As anemias que têm células de tamanho normal, chamamos de normocíticas. Aí é uma miscelânea de causas. E as anemias que têm células de tamanho grande, tamanho médio aumentado, nós chamamos de macrocíticas. Falta de vitamina B12, por exemplo, B9, anemia associada à doença da tireoide, são causas desse tipo de anemia. Existem outras formas de classificar anemia, por exemplo, conforme resposta da medula óssea. O exame que nós usamos para isso é reticulócitos, que nada mais é do que o glóbulo vermelho jovem. Naquela anemia que há o aumento do reticulócito, a gente diz que há uma boa resposta medular. Então a gente chama anemia de normoproliferativa ou hiperproliferativa. Naquela que tem pouco reticulócito, hipoproliferativa. É uma outra forma de classificar. E conforme essa classificação preliminar, a gente vai aprofundando até se chegar ao diagnóstico específico daquela anemia e o tratamento vem a partir daí. Bom, agora nós temos uma pergunta do nosso amigo telespectador. Qual o tratamento para a anemia? Como eu comentei, vai depender da causa da anemia. Se a causa da anemia for falta de ferro, repõe-se ferro, ou via oral, ou através de injeções, por exemplo. Se for falta de B12, repõe-se a mesma. Se for hereditária, aí depende, né? A maioria das anemias hereditárias não são curáveis habitualmente, então faça um tratamento de suporte, de manutenção, para tentar manter a anemia a mais controlada possível. Senhora, eu quero agradecer. O espaço aqui está aberto, é claro, para futuros esclarecimentos nessa área tão importante que é a hematologia. Agradeço, fico à disposição sempre para sanar quaisquer dúvidas na hematologia.